Salve, salve, meu povo! E aí, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou professor, historiador, cientista da religião, com mestrado pela Faculdade Unido de Vitória, doutorado já em fase de conclusão pela PUC Minas, em tutela com a Universidade Laval do Canadá. Hoje eu quero falar sobre a história da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney. Antes de mais nada, se inscreve no canal, divulga para 10, 15 pessoas, 20 pessoas, porque eu tenho por meta chegar a 1.000 inscritos nesse canal, ok? Eu conto com você. Só se inscrever. Já se inscreveu? Beleza. Conto com você. Já compartilha aí, porque eu quero falar de história local, história religiosa, tradicionalismo católico, enfim, fato singular no mundo, norte, noroeste, fluminense. Falo sobre a administração apostólica pessoal São João Maria Vianney. Tenho aqui a minha colinha, né? Ela foi criada formalmente em 18 de janeiro de 2002 pelo Papa João Paulo II, tendo como primeiro superior, Dom Licínio Rangel. Dom Licínio Rangel, que foi um padre ordenado por Dom Antônio de Castro Maia, em 1967, se não me engano, ele nasceu em 36, foi ordenado em 37, sagrado bispo em 91, 28 de julho de 1991, e morreu em dezembro de 2002. Pois bem, a criação da administração apostólica ela foi um processo histórico que contou aí com diferentes etapas, né? Então, assim, era uma vez, né, história começada, era uma vez um bispo tradicionalista, antimoderno, que participou do Concílio Vaticano II, numa perspectiva antimoderna, antirrevolucionária, condenando o diálogo ecumênico, pela conservação do rito tridentino, manutenção da missa em latim, a defesa da hierarquia da igreja, uma defesa intransigente em torno da hierarquia da igreja, pela defesa do dogma da infalibilidade papal, pela defesa do Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, pelo Concílio Vaticano I, que foi o concílio que combateu, que condenou o iluminismo, condenou o racionalismo, o cientificismo, mas também condenou o próprio tradicionalismo, que naquela época era uma corrente filosófica ligada ao fideísmo, que dizia que não se alcança o conhecimento religioso, a graça de Deus pela razão, a verdade da fé, ela é conhecida somente pela graça de Deus, pela fé, portanto a razão não tem nenhuma finalidade na economia da salvação. Pois bem, o bispo Castro Maier não participava dessa concepção, que foi condenada pelo Concílio Vaticano I, pelo Papa Pio IX, entre 1869 e 1870, no século XIX. Então, o Vaticano I condenou o racionalismo, o cientificismo, mas também condenou essa concepção de que ele entendeu como uma gnose, né, um pensamento de gnose, ou seja, uma dimensão fantasiosa da fé, que distorce a fé, então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A fé é um construto, a doutrina religiosa, né, entre fé e razão, a doutrina católica, esse construto entre fé e razão. Esse era o pensamento de Castro Maia. Bom, endossado aí pela postura antimodernista de todos os papas, né? Pio IX, Pio X, Leão XIII, que condenou o comunismo, que condenou o socialismo, né, por meio da Rerum Novarum, diversos documentos papais, desde Gregório XVI, que condenava a maçonaria, o liberalismo que eu estou falando não é o liberalismo econômico, não, é o liberalismo filosófico, que prega a emancipação do ser humano, enfim, frente à igreja e ao Estado, enfim. Castro Maier era um homem integralmente alinhado à autoridade suprema da igreja, à autoridade suprema do Papa. Quando vem o Concílio Vaticano II, então, e ele participa do concílio, e ele percebe alguns movimentos que ele entende como sendo movimentos de flexibilização. Na igreja, ele entende esses movimentos como subversivos, revolucionários, modernistas. Então, ele que fundou o Tietos Internationalis Patrum, isso é um diferencial da Diocese de Campos, da Igreja de Campos, da história da cidade de Campos Goytacazes, né? Cujo bispo fundou
o principal grupo conservador do Concílio Vaticano II, Castro Maier, então, quando voltou para Campos, ele já tinha essa premissa, já tinha esse propósito de conversou com o arcebispo Lefebvre, enfim, de organizar um catecismo antimodernista que desse normas seguras para o processo de interpretação conciliar. No final de 65, o Tietos, entre 65 e 68, o Tietos, os integrantes do Tietos e a mesa diretora organizaram fizeram um acordo para organizar reuniões nas quais haveria encontros periódicos para que fosse elaborar documentos que dessem uma interpretação tradicional ao concílio. Tradicional, leia-se Trento, Vaticano I e a doutrina antimodernista de Pio X. Essas reuniões elas não chegaram a acontecer, mas Castro Maier estreitou relações pós-concílio com o arcebispo Marcel Lefebvre. A partir de 66, ele estreitou relações com o arcebispo Marcel Lefebvre, que foi até 88. Manteve uma relação perene com Plínio Correia de Oliveira até 82. Rompeu relações com o arcebispo Geraldo Sigot em 69. Enfim, já falei sobre isso já. E criou na Diocese de Campos, a partir de 68, uma atmosfera anticonciliar, que foi numa crescente de 68 até 81. O bispo Castro Maier criou essa atmosfera anticonciliar, restringiu o trabalho de padres, a TFP vigiava esses padres, os padres aqui que eu estou falando, os religiosos, Padre Sagrado Coração de Jesus, que foram exonerados pelo bispo de Campos, 68, contra Dom Sebastiano Baggio, que era o núncio apostólico, que inclusive é dito por diversos padres aí como melhor, dito pelo SNI como um padre comunista. Eu tenho esse documento, esse relatório. Liberal comunista, progressista comunista. Em Roma, ele, na década de 70, Baggio era visto por alguns cardeais conservadores, entre eles Batti e Ottaviani, como um bispo progressista, que não deveria, um cardeal progressista, que não deveria, em hipótese alguma, assumir o papado. Bom, então, Castro Maier teve problema com o núncio apostólico, mas exonerou os padres do Sagrado Coração, teve problema com os redentoristas, os salesianos, enfim, alguns padres aí que não eram exatamente da sua linha. Ele deu diversas conferências, escreveu para o Papa, em 74, dando todos os motivos pelos quais ele entendia que não deveria, que deveria conservar o rito tridentino, o modelo de igreja pré-conciliar. A década de 70 foi palco aqui no Brasil do advento da teologia da libertação, da igreja revolucionária, da igreja popular, influenciado por um pensamento de esquerda. Também foi palco de um crescimento da renovação carismática que tinha influência direta do movimento protestante pentecostal norte-americano, nasceu num grupo de jovens em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Então, Castro Maier, assim, antiecumênico, à luz de Trento, antirrevolucionário, à luz do Vaticano I, antimoderno, endossado por Pio X. Fechou a porta na cara de todos esses movimentos. E, tendo em vista, alegando uma questão de consciência, ele criou em Campos esse movimento conciliar, que só aconteceu a partir de 1981. Dom Carlos Alberto Navarro chegou em 81, exonerou 25 padres, no universo de 50, e esses 25 padres que foram exonerados de 82 até 87, criaram a União Sacerdotal São João Maria Vianney, exceto Cardoso Moreira, Italva, Laje de Mulher e Miracema, que seguiram o doutor Plínio. Lembre-se, eu já falei, Castro Maier rompeu relações com o Plínio Correia de Oliveira. Anticlericalismo, culto, enfim, já falei sobre isso no outro vídeo, né? Plínio respondeu a tudo. Mas esses 4 padres, então, seguiram ao Plínio Correia de Oliveira, certo? Bom, Castro Maier, que tinha relações com Marcel Lefebvre, participou das sagrações.
Em 1985, ele escreveu uma carta para o Marcel Lefebvre, dizendo assim: Lefebvre, o senhor vai ordenar padres ano que vem na Argentina, senhora de La Reja, Nossa Senhora de La Reja. Eu quero saber se tem algum membro TFPista, porque se tiver, eu não vou. Essa carta é de 85. A TFP é o movimento mais nocivo ao tradicionalismo católico. É o elemento mais nocivo à igreja tradicionalista. Com essas palavras, eu tenho esse documento. Assinado, enfim, Castro Maia, escrito à mão. Até, me parece até desnecessário, porque Lefebvre não gostava da TFP. A deterioração do relacionamento de Castro Maia com a TFP começou por conta do arcebispo Lefebvre. E a TFP, por sua vez, falava que Lefebvre era uma falta de direita. Bom, Castro Maia falou que Lefebvre, ok, não tem. Castro Maia participou em 86, participou em 88. Ordenou o padre Manuel em Varriçai, em 18 de dezembro de 89. Então, e formalizou, de 88, padre Manuel de 88, e foi formalizado em 15 de outubro, 15 de agosto de 1988, a festa da Assunção de Nossa Senhora, que eu sei porque ele escreveu, junto com todos os padres, data da Assunção de Nossa Senhora. A União Sacerdotal São João Maria Vianney, o Estatuto da União Sacerdotal São João Maria Vianney. Castro Maia morreu em 91, Lefebvre morreu em 91, Lefebvre em março, Castro Maia em abril, exatamente um mês depois, 25 de março, 25 de abril, Dom Licínio Sagrado, bispo, em julho, 28 de julho. Só que naquele momento a diocese já estava num clima mais ameno, porque Dom Carlos Alberto Navarro já tinha exonerado todos os padres, as paróquias estavam em plena construção, as paróquias tradicionalistas estavam em plena construção. Essas paróquias foram construídas porque os padres, formados por Castro Maia, não aceitavam o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso, entendiam que havia erros na Gaudium et Spes, no espírito do concílio, na Gaudium et Spes, esqueci agora, na Lumen Gentium, e construíram essas paróquias, além de não aceitarem a nova liturgia, que entendia como um movimento protestantizado. Inclusive, o próprio Castro Maia escreveu uma carta para o cardeal australiano, o cardeal Knox, onde ele dá todas as razões pelas quais ele recusa a nova missa, enfim, a influência protestante, que ele entende como influência protestante, na oração dos fiéis, enfim, Castro Maia dá conferências falando, onde ele contrapõe o missal de 1570, ainda que tenha as adaptações feitas em 62, o missal de 69, ele alega, né, essa questão dos fiéis não terem nenhum tipo de participação da liturgia, máximo rezar o terço, alguém ir comentando a missa, e haver coroinhas do sexo masculino, sacristãos do sexo masculino, para ajudar na missa e responder à missa. E Castro Maia fala, né, da determinação perpétua, do induto perpétuo do rito tridentino, e da orientação perpétua de que, sob pecado, incorrer em pecado mortal, inclusive, de que o cânon precisa ser lido, rezado em latim, em voz baixa, e o missal de Paulo VI muda para que a liturgia seja celebrada em língua vernácula, em voz alta, com a participação popular, enfim, Castro Maia entende, então, isso um movimento influenciado pelo protestantismo. Então, os padres, então, que não seguiram as recomendações conciliares, ficaram sob a orientação de Castro Maia, exceto os 4 padres que eu citei. Então, foi aí criada a União Sacerdotal, começou a ser criada a partir de 82, com a exoneração do primeiro padre, o padre Geraldo, até o último padre, o irmão dele, o padre José Gualandi, de Campos. 88, formalização da União Sacerdotal São João Maria Vianney. Só que Dom João Corso assumiu a Diocese de Campos em outubro de 1990, foi sagrado por Dom Carlos. Inclusive, 3 padres tefepistas foram até a ordenação de Dom João, mas não acabou não dando muito frutos, porque Dom João se revelou também um bispo bastante rigoroso, né, com os tradicionalistas. Eles se referiam aos tradicionalistas como erva daninha. Dom João Corso também não participou da criação, da cerimônia de criação da administração apostólica, né? Os relatos de história oral dizem que Dom João
tinha pleno desacordo, assim como o próprio núncio apostólico tinha pleno desacordo. Mas foi criada, o patrocínio aí do Papa, Dom Alfio Pizarda, o Papa, Dom Dario Castilhano Roios e Dom Eugênio de Araújo Salles, né? Dom Alfio Pizarda era um núncio, me parece que não era exatamente muito favorável à criação da administração apostólica nos termos em que ela foi criada. Bom, Dom Licínio, então, foi nomeado, parênteses, presta atenção, nos termos que ela foi criada, não é que ele era contra, mas nos termos que ela foi criada. Isso daí é história oral, tá? Não tenho nada escrito nesse sentido, não, deixar isso bem claro. Bom, a administração, a união sacerdotal tornou-se administração com reconhecimento, tem uma discussão, reconhecimento, acordo, reconhecimento, isso daí varia do gosto do freguês. Os documentos históricos que eu tenho apontam para reconhecimento, não, eu uso o termo reconhecimento, porque eu trabalho muito com fontes históricas, né? Com relação a essa questão, por exemplo, da antipatia de Dom João, esses questionamentos de Dom Álfio, eu tenho fontes históricas que Dom Álfio só história oral, conversei com diversos padres da história oral. Dom João, a história oral, mas também eu tenho cartas que ele mandou para os padres tradicionalistas, sempre muito rigoroso, enfim, eu conheci Dom João, eu conversei com Dom João, sempre muito rigoroso com os tradicionalistas. Essa pesquisa é pertinente porque depois do motu próprio de 2007, há um crescimento muito grande do tradicionalismo hoje, né? Pessoas que, diferentes correntes, diferentes ideias, diferentes movimentos, enfim, se colocam, buscam a espiritualidade tridentina, alguns declaradamente contra a Santa Sé, outros alinhados à Santa Sé e buscam uma espiritualidade tridentina, e Campos, as cidades da Diocese de Campos, aqui no Brasil, foi a única diocese que se manteve, né, alinhado nessa perspectiva anticonciliar, e que teve aí um processo aí de cisma, né, de excomunhão, em 1988, e reconciliação com a Santa Sé. E que hoje tem a Diocese de Campos, né, paralelamente, de maneira legal, em plena comunhão com a Diocese, com a Santa Sé, a administração apostólica. Só que essa administração apostólica ela teve um processo histórico. Bom, então, primeiro, os padres de Campos escreveram uma carta para a Santa Sé, em 2001, como consequência direta aí a gente só vai dando ré, né? Do ano 2000, que estiveram em contato onde eles estiveram, os tradicionalistas de Campos, da Europa, foram a Santa Sé participar do Ano Santo, né, do Jubileu, do Ano Santo do ano 2000. Só que a Santa Sé sempre não teve contato com os tradicionalistas. Inclusive, ofereceu a Dom Antônio, eu li isso, uma remissão no final de sua vida. Dom Antônio, a gente aceita de volta, o senhor pedir perdão, reconhecer o concílio. Bom, eu perguntei a um padre, um sacerdote da administração, falei assim, é verdade que Dom Antônio morreu arrependido e queria se reconciliar com a Santa Sé e os senhores não deixaram? O padre me disse, Deixa eu me dar isso por escrito? Ele falou, não. Então, enfim. Mas eu ouvi isso de padres da diocese, eu ouvi isso de padres da administração apostólica. O que eu tenho nos jornais de Campos e no próprio Antônio de Sempre, que Dom Antônio morreu convicto da sua posição. Enfim. Eu tenho as minhas dúvidas, as minhas interrogações, os meus questionamentos sobre essa temática. Mas o fato é que Dom Carlos Alberto Navarro veio no processo de reforma de implementação do concílio. Foi no seu episcopado que houve um surgimento da crise diocesana, depois de 13 anos, 16 anos de um ambiente anticonciliar, criado por Dom Antônio. Dom Carlos implementou o Concílio Vaticano II na diocese. Dom João Corso não facilitou em nada. Dom Roberto Gomes Guimarães, sim, primeiro acolheu os 4 padres tefepistas, onde 3 seguiram na linha joanina, do João Cladias, os arautos do Evangelho, começaram a celebrar pelo novo rito. Engraçado que o Monsenhor João Cladias, né, o João Cladias, depois padre, depois Monsenhor, enfim, conseguiu o que a Santa Sé não conseguiu, fazer 3 padres tradicionalistas celebraram pelo novo rito. O padre David Cardoso manteve-se ligado aos provectos, que hoje deu origem ao IPCO, e não celebra pelo novo rito. Bom,
celebra pelo rito tridentino. Bom, mas Dom Roberto deu esse primeiro passo, Dom Roberto Gomes Guimarães, e criou na diocese um ambiente mais favorável a esse processo de recepção. Diante de algumas tentativas da Santa Sé, foi no ano 2000 que os padres tradicionalistas de Campos mandaram uma carta, pediram reconhecimento, pediram perdão, aceitaram, né, os termos impostos pela Santa Sé, reconhecimento do Papa, reconhecimento do Concílio Vaticano II, como concílio ligado à tradição da Igreja, o Novus Ordo, desde que celebrado de maneira correta. João Paulo II, e disseram, né, assim, que estavam, no calor da batalha, dispostos a resistir ao que Paulo VI chamou de autodemolição da Igreja. Isso é um assunto complexo, não, a coisa não é bem assim, né, porque, enfim, a coisa não é exatamente assim. Dom Antônio escreveu três cartas pastorais, querendo dar uma interpretação do Vaticano II a Luís de Trento, do Vaticano I, só que eu cruzo essas fontes históricas com outras fontes, as cartas que ele mandou para Dom Lefebvre. Ele se mostra extremamente angustiado, usa termos assim, nossa, Dom Lefebvre, temos que fazer uma ginástica para conciliar o magistério do Vaticano II com o magistério de Trento, Vaticano I, e as orientações de Pio IX e Pio X, por exemplo, ginástica, essa é a palavra. Se mostra muito angustiado com o advento da renovação carismática, a nova liturgia, a SEBS, principalmente, né, a SEBS, que ele chama de infiltração modernista, infiltração revolucionária, enfim, do Antônio mostra-se muito angustiado, assim, um homem que amarga questões de consciência muito sérias, e pagou um preço, né? Pagou um preço que foi o seu isolamento, a ligação com Lefebvre, a excomunhão em 88, morreu excomungado. Tenho interesse, tenho dúvidas em saber se ele morreu arrependido ou convicto, né? Eu já ouvi diferentes histórias, inclusive dentro da própria administração. Bom, como eu mesmo disse. Então, assim, o Papa, por sua vez, manifestou o seu desejo da criação do reconhecimento da administração apostólica, deu a união sacerdotal, né, no ato da criação da administração, a faculdade de celebrar as ações litúrgicas de Pio V, com as adaptações de João XXIII, o superior é nomeado diretamente pelo Papa e exigiu esse reconhecimento do Papa, do Vaticano II e do Novus Ordo, que foi aceito. A minha ideia, a minha proposta de pesquisa é pesquisar o bispo Antônio de Castro Maia, que não tem pouca coisa escrita sobre ele. Porque ele é um personagem de primeira grandeza. Dom Helder, Dom Paulo, Dom Antônio, Dom Sigô, enfim, personagens polêmicos, personagens que deixaram um legado que precisa ser conhecido, analisado historicamente, discutido, trazido à baila. Entende? Quer agrade, quer desagrade. Dom Fernando escreveu um livro, Padre Fernando Rifan publicou um livro chamado Quer agrade, quer desagrade, no qual ele disse arrepender imensamente, ok? Mas é isso, assim, ele precisa ter a sua história analisada, e foi o que eu pretendi fazer no meu livro. Naturalmente, o livro não encerra discussões. Hoje em dia, você tem aí diversos movimentos, né? Assim, a Fraternidade de São Pedro, que foi a primeira, né, a ser reconhecida pela Igreja, a Fraternidade Administração, o Instituto Cristo Rei, o Instituto Bom Pastor, os Sede Vacantistas, os Conclavistas, a própria Fraternidade de São Pio X, o Movimento da Resistência, enfim, diversos padres independentes aí que atuam no chamado estado de necessidade, que foi, inclusive, a justificativa de Dom Antônio e Dom Lefebvre, né? Tem em vista a liturgia, o ecumenismo, a liberdade religiosa, a Gaudium et Spes, enfim, a Lumen Gentium, né, que é uma discussão da Igreja, com a relação da Igreja entre si e com o mundo, né, ad intra e ad extra. Bom, então, a minha proposta é trazer essas discussões do próprio padre Fernando Rifan, que hoje é bispo da administração apostólica, que é um personagem muito importante, o Dom Licínio, o padre Manuel Possidente, que descreve, o padre José Eduardo, por exemplo, eu tenho um áudio, estou citando esses padres, porque eu tenho áudios e cartas, eles falando, né? Na verdade, eu tenho manifestos de quase todos os padres, cartas do laicato, de São João da Barra, São Fidélis, São João da Barra, Barra e Sai. E se referem mesmo, assim, dão todos os motivos pelos quais recusam o Concílio Vaticano II, a postura da Igreja, enfim, a própria construção daquelas igrejas é a materialização de um pensamento anticonciliar que teve na diocese
e que foi revisto. Ok, beleza, não há demérito em rever absolutamente nada. E também não é minha função entrar nessa perspectiva analítica valorativa, de certo, errado, bom, ruim. Não é. Mas é minha função, enquanto historiador, enquanto cientista da religião, analisar historicamente esses personagens, esse movimento. E chamar atenção. Meu objetivo é eu fomentar a pesquisa. Eu lancei minha vaquinha, eu peço a sua ajuda né, para a minha vaquinha, para publicar o meu livro, são R$8.200, no livro de Dom Antônio de Castro Maia, principal opositor ao Concílio Vaticano II no Brasil. Eu peço que você contribua comigo, peço que você se inscreva no canal, já pedi, estou pedindo novamente, peço que você divulgue essa obra. Eu quero chegar a outros historiadores, a outros pesquisadores, a religiosos também, pessoas que professam a fé, com todas as perspectivas, independente de ser católico ou não, libertador, carismático, tradicionalista, não importa. Eu estou aqui em nome do conhecimento. Então, peço que você me ajude a publicar esse trabalho, que vai dar um livro de mais de 500 páginas, com fotos, textos, declarações de Castro Maia, antes, durante e depois do concílio, Castro Maia contrapondo todos os elementos, né, pelos quais ele defende o Concílio Vaticano, os concílios anteriores ao Vaticano II, e contrapondo o magistério da Igreja conciliar e o magistério pré-conciliar. Enfim, é uma verdade inconveniente, evidentemente. Uso muitos termos do padre Fernando Rifan, que foi porta-voz do Concílio Vaticano II, foi porta-voz da União Sacerdotal, pela recusa ao Concílio Vaticano II, porque a minha tese ela vai de 1904, nascimento de Castro Maia, até 2002, a administração apostólica. Então, narro os discursos de crise e reconciliação, divergência e reconciliação, para que as pessoas conheçam. A história precisa ser analisada. E existem personagens que não podem ser negligenciados, são personagens de primeira grandeza, né? Assim, cujo impacto, cujo legado é imenso. E que, né, como eu citei, alguns prelados católicos, enfim, isso tem em todos os lugares, na política, na religião, etc., em diversos segmentos sociais. Nós estamos aqui para um processo de esclarecimento histórico, de provocação, de provocar o pensamento crítico, o pensamento histórico. E sem entrar nessa dimensão de Castro Maia é um homem de direito, é um homem santo, é um reacionário, um fascista. O Castro Maia vai ser chamado de fascista, né? Porque está meio que na moda, né? Hoje em dia, você chamar as pessoas de fascista e comunista. Então, enfim. Mas o meu objetivo é esse. É a história de Campos Goytacazes, a história das cidades norte e noroeste, a questão do tradicionalismo, que é um movimento crescente, que se manteve aí por algumas décadas restrito à Diocese de Campos, ao norte e noroeste fluminense, e que hoje é um movimento que ganha espaço de diferentes maneiras, em diferentes lugares, alguns mais agressivos, alguns mais contundentes, outros mais abertos ao diálogo, enfim, mas o fato é que nós precisamos colocar luz aí no conhecimento, e a minha propósito desse vídeo hoje foi explicar qual é da parada da história da administração apostólica São João Maria Vianney. Muito em breve vai ter um livro bom aí para a gente, enfim, outras formas de conhecimento, para a gente analisar questões ligadas ao tradicionalismo católico. Valeu, gente? Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.